Então hoje eu venho falar para vocês sobre Satya. É um tema ainda relacionado aos yamas, mais um impulso natural que a gente tem e que, se a gente aprende a controlá-lo, a gente se relaciona bem melhor com o mundo à nossa volta, e quando a gente está bem com o mundo à nossa volta, naturalmente a gente também se sente bem. Então Satya é o impulso da mentira, o não mentir. Então, seu compromisso com a verdade sempre, o tempo todo. E aí, se a gente, lembrando que todos esses temas que eu venho trazendo para vocês vêm dos Sutras de Patanjali, e o livro no qual eu consulto principalmente é esse, traduzido pela Glória Arieira. Então, mais uma vez, é a gente observar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as ações. Elas estão em harmonia? O que geralmente você pensa é o que você está verbalizando, é como você se comunica e como você tem agido, a tua conduta está alinhada com o que você acredita como verdade? E até que ponto você expressa para o mundo a tua real natureza? E aí, pensa bem, então, quando a gente vive uma ilusão, quando a gente cria uma realidade ilusória para o outro, acaba que a gente também está vestindo essa camiseta de mentira, ou seja, estamos fazendo isso para sermos aceitos, para sermos inseridos num ambiente e adequados a um ambiente, ou simplesmente para suprir expectativas, sabe? Então a gente faz isso não porque a pessoa espera que eu faça dessa forma, mas no fundo você não está conectado com o que você acredita, a pessoa está vendo em você algo que realmente não é, e você está criando um conforto naquele ambiente que no fundo não passa de uma ilusão. E isso, quanto mais a gente veste personagens, quanto mais a gente assume papéis que não são nossos, mais a gente se distancia da nossa verdadeira essência. Quando a gente vem para o mundo, a gente tem um propósito. Eu tenho um porquê de estar aqui. E nem sempre para todos nós é fácil entender qual é o nosso propósito, sabe? Qual é a nossa missão de vida. Mas a gente pode começar observando o que não é, o que não faz sentido para você. Então eu percebo que isso que eu estou fazendo nesse trabalho, ou na minha casa, ou enfim, com a sociedade, não está me trazendo bem-estar, eu não me sinto inteiro. Então você já sabe o que não é o teu propósito. E aí você observa quando você começa a acordar regularmente de manhã sem vontade de sair da cama. É uma segunda-feira e você está lamentando que é segunda-feira. Você está longe da tua essência, você não está vivendo a tua verdade. Quando você realmente se sente no caminho, no teu fluxo natural, as coisas te empurram por si só, esse fluxo te leva. Então, se questionar realmente, o primeiro passo é realmente perceber o que eu sinto como verdadeiro, né? O que vem na minha mente como pensamento, é o que eu estou coligando com o mundo? É esse tipo de comunicação e expressão que eu estou pondo para fora? Então pensa bem, às vezes a gente sofre desilusões, às vezes a gente se decepciona, mas ao invés de ficar triste, de lamentar, resmungar, pensa o quão isso pode ser considerado um presente. É uma bênção realmente quando a gente se desilude, porque a partir da decepção vem a verdade. Aquilo que você esperava que fosse acontecer é algo que você criou uma expectativa, mas não necessariamente o que vem do outro vem para suprir a sua expectativa. Mas quando vem algo que é real, você tem a opção de saber lidar com isso aceitando ou repudiando, mas ainda assim você não está sendo enganado, o mundo não está te enganando, né, só para te agradar. E é isso que a gente tem que observar nas pessoas, sabe? A gente não tem que querer que elas supram as nossas expectativas o tempo todo, porque às vezes as pessoas vão falar um sim pra gente sem querer falar, ou a gente vai falar um sim para alguma situação que a gente não queria falar, só para não deixar o outro desapontado, não ofender. Mas um sim que a gente fala pro outro, a gente está falando não pra gente, quando não é do coração. E aí você vai estar com a pessoa pela metade, ou a pessoa que falar um sim sem querer falar, ela vai estar com a gente sem querer estar com a gente. Por que a gente quer isso? Ser verdadeiro, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Respeitar essa verdade que é dual, que é relativa, também é importante. Então, as pessoas entram em discussões normalmente porque uma quer defender a sua própria verdade, então uma briga de ego, mais uma vez. E o ego
e tem o seu papel positivo, mas ele tem que ser controlado. Sabe, a todo custo, defender o que você pensa não traz benefício para ninguém. E ainda corrompe a rimsa, que é o primeiro tema que a gente já falou, a violência. Então, a verdade, ela nunca pode sobrepor a paz, ela nunca pode vir com um tom de violência. Então, quando a gente entra numa conversa, é entender a versão do outro, mesmo que você não concorde, porque as verdades são relativas. E quando a pessoa ela vem conversar contigo, expressando o que ela pensa sobre um assunto, é muito respeitoso ouvir e aceitar aquilo que vem, porque no fundo ela está sendo verdadeira contigo, sabe? Então uma relação, não importa qual relação, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, onde fica todo mundo criando personagens só para se sentir ambientado, é viver uma vida de mentira, né? Vamos aprender a ter conversas ricas e poder acolher pensamentos diferentes dos nossos, sem agressão, sem rebater essa reatividade toda que a gente tem, às vezes só porque a gente pensa diferente. E nunca é o melhor caminho, né? E por mais que a gente não tenha má intenção quando a gente quer defender a nossa verdade, a gente vai criando, sem querer, uma repressão para com o outro. E aí o outro, às vezes, para não se sentir mais julgado e atacado, ele fica cada vez mais acuado, cada vez menos ele quer se expressar, porque ele não quer sofrer. Então essa proteção que ele cria nele não deixa de ser um bloqueio de relacionamento, um bloqueio de se permitir ser quem você verdadeiramente é. Então é importante contemplar quando uma pessoa se expressa, quando uma pessoa quer falar o que está sentindo, sabe, sem ser atacada, julgada, porque isso abre espaço para que sejamos cada vez mais verdadeiros, cada vez mais, cada vez menos preocupados com o julgamento alheio. E relações assim são muito especiais, que a gente possa nutrir esse tipo de relação cada vez mais. E quando você não pode expressar o que você pensa, só não fala o oposto, não vai para o caminho oposto, né? Então, se você identifica que algo não faz sentido para você e você não pode expressar de repente no momento que aquilo não faz sentido para você, só não vai falar que não faz sentido, nossa, é ótimo. Para quê, né? No fundo, para agradar quem? Porque se é algo fora do que você acredita, você pode até estar agradando a outra pessoa, mas se desagrada e se afasta, te faz afastar cada vez mais de quem você realmente é. E as pessoas não querem ter você pela metade, né? E elas nem merecem. Então que a gente possa nos valorizar muito e que quanto mais a gente se valoriza, mais a gente vai ter pessoas que realmente querem estar perto da gente, realmente nos conhecendo, preferem estar conosco. E que a gente possa quebrar esse padrão de que mentir traz proteção, mentir traz aprisionamento, né? E se a gente quer ser livre, o primeiro passo é viver a nossa verdade. O primeiro passo é saber qual é a nossa missão, o que realmente eu gosto de fazer. Eu estou seguindo esse caminho? Eu estou me nutrindo de coisas que realmente fazem sentido para mim? Você não é obrigado a estar com ninguém se relacionando ou tendo um trabalho que não faz, com o qual você não se conecta. Então, façamos escolhas, cada vez melhores escolhas, sabe? Sem lamentar o que já foi, sem achar que não dá para corrigir. Então, reconhecer quando você solta uma mentirinha. Não precisava ter falado assim. Ou, isso eu poderia ter feito diferente. Ou, por que eu não me expressei do que realmente eu pensei nesse momento? Identificar quando aparece é o primeiro passo para a mudança. Então, você estar atento a essa mente, estar presente em tudo que você faz. E aí, reconhecendo nos momentos em que isso acontece, você tem a opção de, numa próxima, escolher atitudes novas, melhores. E transformar o que tem que ser transformado dentro de você. Possamos ser cada vez mais livres, fazer bom uso do livre-arbítrio, seguir a nossa verdade e possamos também permitir que o outro seja livre na tua expressão, na forma de se comunicar. E que isso seja para o bem, né? Que o amor seja a base
desse sentimento. Que toda a verdade seja expressada com amor, com gentileza. Que toda a verdade do outro seja recebida com empatia, com generosidade. Esse na minha opinião, é um bom uso do livre-arbítrio. Toda mudança ela é interna. Então, quando você se transforma e tem novas boas escolhas, você inspira o mundo. A sua atitude inspira a mudança fora, né? E que a gente sirva de bons exemplos para o mundo afora sempre. O que faz o seu coração vibrar? Uma boa lição de casa pode ser começar a reduzir o nível de expectativa, acolher as coisas como realmente são e não como a gente gostaria que fosse. E perceber se a gente não está poupando muito as pessoas de ouvirem, de sentirem aquilo no qual a gente acredita. Vamos parar de querer proteger o mundo de tudo e de todos e realmente falar o que a gente pensa e agir de acordo com o que a gente acredita. E deixar que o outro lide com essa verdade. Deixar que o outro evolua a partir dessa verdade. A gente não evolui na zona de conforto. Então, assim, isso faz parte do teu fluxo natural. Estar fluindo na direção do que você acredita. E as coisas se conectam como tem que ser. E quando você segue o teu caminho, as coisas naturalmente se encaixam. E as pessoas que precisam estar perto de você vão continuar perto de você. Ou vão se aproximar. Então, menos controle e mais liberdade. Que seja. Gratidão por me ouvir. Namastê.